Olá! A aula de hoje é sobre cartografia e por que ela é importante para mim e para você. Você sabe o que é cartografia? Cartografia é a área da geografia que estuda e desenvolve mapas. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela estuda e detalha a área onde vivemos. Há muito tempo atrás, as pessoas não sabiam onde viviam. Elas viviam na Terra, mas elas não tinham noção do espaço onde elas viviam, onde tinha terra, onde tinha água. Elas só sabiam até onde os olhos delas alcançavam. Até que um dia, o homem começou a navegar e navegar e navegar e começar a perceber que havia vários espaços de terra diferentes e a perceber que o mundo era muito maior do que o que ele pensava. E aí ele começou a entender muitas coisas, mas ainda ele não sabia como eram esses espaços de terra, como desenhar exatamente esses espaços de terra. Até que ele foi para o céu. E lá do céu, ele começou a tirar fotos da terra e começou a perceber realmente como eram os pedaços de terra, como eram suas formas. O tempo foi passando, mesmo antes do homem saber como era a sua localização na terra, o homem já vinha pegando um pedaço de terra. Como os homens hoje fazem seus muros, compram suas casas, fazem os muros e têm o seu pedacinho de terra, as pessoas antigamente também já iam pegando seus pedacinhos. E foram se formando grupos de pessoas em cada local do mundo e essas pessoas iam tendo seus domínios e isso ia marcando os pedaços de terra. E aí nós chegamos a esse ponto em que hoje nós temos divisões de países. Por quê? Porque as pessoas foram se aglomerando, marcando seus pedacinhos e cada dia elas foram marcando seu espacinho de terra no mundo. Aí a gente chega aqui, ó, no Brasil, tá vendo? Ó, o Brasil aqui e agora o Brasil aqui maior para a gente ver melhor. A gente consegue ver aqui o Brasil de uma forma mais clara. Olha como é tudo dividido em estados, mas é um país. Aqui é o Brasil, país, e aqui temos os estados deste país. Mas desses estados a gente ainda pode diminuir mais. Por exemplo, aqui ó, nós temos São Paulo. São Paulo é onde nós vivemos. Aqui existem várias e várias cidades. E dentro dessas cidades temos a nossa cidade de Itaquaquecetuba. Olha, se eu mostrar para vocês aqui nesse mapa maior, aqui ó, esse pedaço aqui é a região metropolitana de São Paulo, que ela fica mais ou menos, deixa eu mostrar aqui nesse mapa primeiro, São Paulo, olha, aqui vocês podem ver São Paulo, e aqui dentro desse pedacinho aqui, vocês vão ver este pedaço aqui, ó, que é a região metropolitana de São Paulo. E dentro da região metropolitana de São Paulo, a gente tem mais um pedaço de terra aqui, ó, bem, que parece bem pequenininho, mas é a cidade onde nós estamos aqui, Itaquaquecetuba. A cidade de Itaquaquecetuba tem o início de sua história como uma das 12 aldeias fundadas pelo padre José de Anchieta, durante sua longa permanência no Brasil colonial, juntamente com vários missionários, em aproximadamente 1563. O padre João Álvares construiu uma capela sob invocação de Nossa Senhora da Ajuda, por volta de setembro de 1560. Em seguida, missionários e gentios se fixaram ao redor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba está ligado ao descobrimento do Brasil. Sim, é verdade. Por volta do ano de 1500, na época do descobrimento, Itaquaquecetuba foi uma das 12 cidades fundadas pelo padre jesuíta José de Anchieta. Veio subindo a Serra do Mar, parou em Mogi das Cruzes e em seguida em Itaquaquecetuba, por volta de 1560. Nessa época, no nosso continente, haviam várias tribos de índio, entre eles os Guaianazes e os Tupi-Guarani. Itaquaquecetuba tinha um território muito extenso, ele vinha da divisa de Mogi das Cruzes hoje em dia até aproximadamente São Miguel Paulista. Então boa parte da zona leste de São Paulo era Itaquaquecetuba. Era um território
cortado por dois rios, que era o Rio Tietê e o Rio Tipóia, que a gente tem até hoje, que passa ali pelo centro de Itaquá. Esses rios, eles dividiam também as tribos, que pro nosso lado ficava os índios tupis e do lado de lá ficavam os índios guaianazes. E a população foi se aglomerando ali no entorno da igreja, que é a nossa igreja, no centro de Itaquá, que temos até hoje, é um marco histórico da fundação da cidade de Itaquaquecetuba. Após isso, Itaquá ficou estagnado, não crescia. Por volta de 1925, foi construída em Itaquaquecetuba a nossa linha de trem. Essa linha de trem foi um marco na nossa história. Itaquaquecetuba hoje tem 3 estações de trem, né? E essa linha, ela é utilizada até hoje, que é a nossa linha que a gente pega na Estação Brás, aqui no centro de São Paulo, e deixa a gente lá na estação de Calmon Viana. Nessa época, a fundação da estação de trem, muitas pessoas vieram morar em Itaquá por conta da facilidade de acesso ao centro de São Paulo. A gente tem uma população muito miscigenada. Então, o nome da nossa cidade, ele vem da linguagem tupi, dos nossos antepassados índios, que quer dizer Itaquaquecetuba, quer dizer taquara, taquara cortante. Outra curiosidade sobre Itaquaquecetuba é que nós já fomos distrito da cidade de Mogi das Cruzes e a emancipação aconteceu em 1953, quando a nossa cidade foi reconhecida como município. Nessa época já houve eleições e a partir de então sempre nós estamos elegendo prefeitos, vereadores, e a nossa população hoje é aproximadamente 350 mil pessoas. Bastante, né? Itaquaquecetuba manteve o nome de Vila de Nossa Senhora da Ajuda por um período de tempo, desenvolvendo-se às margens do rio Tietê, até que em 1838 tornou-se freguesia, fixando o nome Itaquaquecetuba. Foi no início do século XX, por volta de 1910, que os padres responsáveis pela administração da igreja venderam parte das terras a José Monteiro Diogo e a vários outros agricultores, que introduziram outras atividades. Com a chegada da ferrovia, a partir de 1925, Itaquaquecetuba vive um grande período de crescimento. Itaquaquecetuba teve sua história por quase 200 anos na obscuridade, até se tornar um distrito de Mogi das Cruzes. O primeiro prefeito a administrar o município foi Eugênio Victório de Liberato, que tomou posse em 1º de janeiro de 1955. Com o tempo, as transformações elas foram ocorrendo. A Igreja Católica de Nossa Senhora da Ajuda, feita de taipa de pilão, é um exemplo da memória de Itaquaquecetuba, um dos poucos que ainda restam, já que remonta ao início da colonização. Em 2008, a igreja foi considerada patrimônio da cidade. Até 28 de outubro de 1904, existiu a antiga residência dos padres jesuítas. Como estava em ruínas, ela foi demolida e parte desse material foi usado para a reconstrução dos arcos e o frontispício da igreja. A bandeira atual de Itaquaquecetuba foi adotada em 19 de setembro de 1969 pelo prefeito Gentil de Moraes Passos. A importância de trabalhar a história de uma cidade abre espaço para interdisciplinaridade. No caso da bandeira, a reflexão sobre o seu significado, arte e até mesmo a matemática. Indígenas, padres jesuítas, tropeiros, bandeirantes, nordestinos e outros povos foram formando o povo itaquaquecetubense, como se refere o livro Memórias e Histórias de Itaquaquecetuba. Uma cidade que não tem uma identidade fortalecida pelas tradições e por políticas públicas que apoiem a sua cultura histórica, tendem a secar, e é o caso de Itaquaquecetuba, onde seus monumentos históricos vêm sumindo dia a dia. Por isso, é necessário que a população tenha o entendimento e preserve as memórias da sua cidade, como festas antigas,
que existiam e hoje não existem mais. Festa eu lembro. Lembro que era o último dia que a gente ia, que meu pai e minha mãe levavam. Mas a gente era muito boba, muito caipira, né? Não guardava essas coisas na cabeça. Eu via aquilo, eu achava bonito, mas na escola, quando a gente foi na escola, eles nunca pediram trabalho para fazer isso. Nunca. Devia, né? Porque devia pedir, porque era a cultura da nossa cidade, né?